Já estamos comprovando com evidências arqueológicas que tudo o que foi escrito sobre este templo estava errado. Ela era mãe, ela era esposa, ela era uma rainha, ela era uma deusa. E estamos tentando descobrir o que nos levou a isso. Durante séculos, o túmulo de Cleópatra foi o maior mistério da arqueologia. O local de descanso de uma rainha que parecia ter desaparecido. Todos os impérios o procuraram. Todas as descobertas se revelaram becos sem saída. Aparentemente enterrados juntos por milhares de anos, o mistério do túmulo perdido de Cleópatra e Marco Antônio permaneceu um mistério. Talvez até hoje, este túnel, nunca antes visto, foi considerado um milagre da engenharia. E embora tudo isso seja enorme, como é que tudo isso aconteceu? Mas quando os cientistas finalmente perfuraram as areias a oeste de Alexandria, encontraram uma câmara mais hermeticamente fechada do que qualquer outra já registrada no Egito. Nunca vi nada parecido. O que estava enterrado lá dentro não via a luz há 2000 anos. E quando o túmulo foi aberto, o mundo descobriu por que ele nunca deveria ter sido encontrado. A rainha, que se recusou a morrer por mais de 2000 anos, Cleópatra VII, permaneceu uma das governantes mais estudadas da história. Ela foi a última faraó do Egito, uma estrategista que enfrentou. Roma governou com inteligência e construiu uma imagem tão poderosa que sobreviveu a séculos de recontagens. No entanto, uma parte de sua história permanece sem solução. Os relatos romanos descrevem seu sepultamento como digno de uma rainha, mas nenhum revela onde ocorreu. Para os arqueólogos, essa ausência tornou-se mais do que um mistério. Tornou-se uma obsessão que atravessou gerações. Sacerdotes do Antigo Egito deixaram para trás descrições enigmáticas de seus ritos fúnebres. Eles escreveram que ela era uma noiva retornando a Osíris e que sua união não foi vista pelos homens. Os historiadores debatem essas frases há séculos. Alguns acreditam que os sacerdotes estavam descrevendo um ritual secreto realizado nas profundezas de um santuário. Outros acreditam que as palavras foram instruções deliberadas para esconder o corpo dela para sempre. Cada nova expedição alegava estar perto da verdade, mas todas as pistas se resumiam a especulações. Em 1972, uma equipe sísmica soviética realizou testes de solo perto do lago Mariot, uma bacia rasa de água salgada a sudoeste de Alexandria, no Egito, em busca de petróleo. Seus sensores captaram vibrações rítmicas sob o calcário. O sinal era fraco, mas constante e consistente demais para terremotos naturais e fraco demais para ser proveniente de máquinas. Os moradores locais começaram a chamar a área de Ab al-Nafas, que significa o lugar que respira. A equipe registrou os resultados, mas as leituras nunca foram analisadas mais a fundo. Quando o projeto terminou, os dados foram arquivados e esquecidos. A anomalia foi ignorada por razões simples. O financiamento terminou. A tensão política aumentou. As prioridades de pesquisa mudaram. A Guerra Fria deixou pouco interesse em um ritmo estranho, enterrado sob a areia egípcia. Durante 3 décadas, os dados permaneceram intocados à espera de serem redescobertos. Essa redescoberta ocorreu no início dos anos 2000, quando novas varreduras de satélite se concentraram na mesma cordilheira. As imagens revelaram formas geométricas ocultas sob a superfície, nítidas, simétricas e precisas demais para serem naturais. Imagens térmicas e de radar mostraram que as formas se estendiam por vários metros de profundidade. Segundo analistas, elas pareciam partes de uma estrutura artificial, possivelmente um complexo subterrâneo. Alguns especialistas descartaram as imagens como interferência, mas outros acreditavam ter encontrado um padrão que valia a pena investigar. Quando os pesquisadores traçaram as formações em uma grade digital, todo o contorno se assemelhava ao antigo Ankh egípcio, o símbolo da vida. Não se tratava de uma escultura visível,
mas de uma forma revelada apenas por meio dos dados de satélite. Relatos sugeriam que o padrão se estendia em direção a um platô, outrora associado à deusa Ísis. Cleópatra frequentemente se autodenominava a Ísis viva, e essa conexão reacendeu o debate. Nessa altura, a teoria já havia mudado. A busca por Cleópatra deixou de ser uma investigação sobre uma lenda e se transformou em uma investigação científica. Os dados de satélite indicavam a presença de assinaturas térmicas sob a areia e análises localizadas do solo confirmaram vestígios de gesso e resina, antigos substâncias raramente encontradas em terrenos desérticos intocados. O que começou como um mito sobre a última rainha do Egito estava se transformando em uma missão. Em poucos meses, o Ministério das Antiguidades do Egito aprovou uma expedição terrestre para examinar o local pessoalmente. Nenhum deles sabia que, ao chegarem, o deserto começaria a se mover. O deserto que se moveu. Semanas após o Ministério aprovar a missão terrestre, uma equipe conjunta de cientistas, arqueólogos e engenheiros chegou às coordenadas a oeste do Lago Marriott. Poucas horas após a instalação dos equipamentos de monitoramento, algo aconteceu que ninguém conseguia explicar. Os sensores começaram a registrar uma vibração lenta e constante nas profundezas da Terra. As leituras se repetiam a cada 42 segundos com uma sincronização perfeita. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que se tratava de um erro. Eles substituíram o equipamento, recalibraram os sensores e até verificaram se havia alguma construção nas proximidades. O padrão se manteve. A cada 42 segundos, o mesmo pulso retornava. Não era uma falha técnica. A informação vinha da própria Terra. Quando os dados foram analisados, alguém apontou um detalhe perturbador. Na crença egípcia, o número 42 tinha um significado sagrado. Simbolizava os 42 juízes que decidiam o destino das almas na vida após a morte. A conexão foi suficiente para deixar alguns membros da equipe inquietos. Alguns brincaram sobre a coincidência, mas outros começaram a se perguntar que tipo de força natural poderia bater com tanta precisão. Para entender o fenômeno, a equipe começou a escanear a crista à noite usando imagens térmicas. Os resultados foram inesperados. Sob as dunas, faixas de calor residual formavam figuras curvas, dobrando-se e reconectando-se como corredores. Levantamentos aéreos com drones na manhã seguinte revelaram tênues cristas que traçavam as mesmas linhas. Quando plotadas em conjunto, as formações criaram um vasto desenho retangular. As proporções eram quase idênticas aos projetos de templos da época de Cleópatra. Foram coletadas amostras de núcleo para verificar as leituras. As camadas superiores de areia pareciam normais, mas as seções mais profundas continham fragmentos de gesso e vestígios de betume. Esses não eram materiais naturais. Eram agentes de vedação usados no Antigo Egito para proteger câmaras reais ou sagradas. A descoberta gerou debate imediato. Alguns acreditavam que a equipe finalmente havia desenterrado um complexo subterrâneo. Outros argumentaram que os resultados poderiam ter sido causados por contaminação do solo ou padrões geológicos aleatórios. Uma coincidência e não uma prova de intervenção humana. Os moradores locais alertaram a equipe de que perturbar a Terra despertaria o que ali repousa. A maioria dos cientistas ignorou os avisos, mas essa confiança desapareceu depois do que aconteceu em seguida. Certa noite, câmeras de segurança registraram o movimento da própria areia. As imagens mostraram ondulações tênues se espalhando pela superfície no mesmo ritmo da pulsação subterrânea. Não era vento e não era ilusão. O padrão era exato. Os trabalhadores que viram a gravação se recusaram a dormir perto da crista. Nos dias seguintes, os tremores se intensificaram. O projeto foi paralisado à medida que o medo se espalhava pelo acampamento. O Ministério das Antiguidades interveio, ordenando uma escavação controlada sob a supervisão da Dr. Kathleen Martinez, uma arqueóloga respeitada
e conhecida por seus estudos sobre os locais de sepultamento de Cleópatra. Quando ela chegou, revisou as gravações em silêncio. Seu único comentário foi breve. Se for o que eu penso que é, estamos diante de algo que ela queria que encontrássemos. A escavação começou ao amanhecer. No terceiro dia, o deserto começou a rachar e a se mover. Sob a areia que desmoronava, surgiram pedras lisas, esculpidas e antigas. Foi a primeira prova visível de que algo construído por mãos humanas havia sobrevivido sob aquele solo intocado por mais de 2000 anos. O templo que falava duas línguas. A princípio parecia mais uma ruína das dinastias posteriores do Egito. Mas quando a poeira baixou, as marcas nas paredes de pedra contaram uma história diferente. As inscrições identificavam o local como Taposiris Magna, o grande túmulo de Osíris. Para a equipe, esse nome mudou tudo. Na crença antiga, Osíris era o deus da ressurreição, o governante do submundo que concedia a vida após a morte. Se este era realmente o seu túmulo, então era um solo sagrado, possivelmente até mesmo real. Alguns historiadores há muito suspeitavam que Cleópatra havia escolhido esta mesma região como seu local de descanso eterno. Ela frequentemente se descrevia como a forma viva de Ísis, esposa de Osíris. Ser sepultada ao lado dele em um templo construído para seu renascimento eterno teria sido uma maneira perfeita de vincular sua própria morte à imortalidade divina. O templo ficava a cerca de 45 quilômetros da costa de Alexandria, na mesma região onde antigos escritos situavam Cleópatra durante seus últimos dias. O sítio arqueológico estava coberto de colunas caídas e restos de altos portões de pedra que outrora marcavam sua entrada. Mesmo após séculos de erosão, as esculturas nas paredes internas ainda eram visíveis. Ao examiná-las sob as luzes, a equipe notou algo incomum. As inscrições estavam escritas em 2 idiomas. Hieróglifos egípcios apareciam ao lado da escrita grega antiga, esculpidos com igual cuidado e precisão. Esse detalhe impressionou a equipe. Os templos egípcios raramente misturavam idiomas, especialmente em contextos sagrados. A Dra. Kathleen Martinez reconheceu imediatamente o significado disso. O reinado de Cleópatra se deu entre 2 mundos, o dos governantes de língua grega, que governavam o Egito, e o dos sacerdotes egípcios que zelavam por sua fé. A presença de inscrições em ambos os idiomas lado a lado sugeria que a própria Cleópatra havia autorizado o projeto. Segundo Martinez, o templo refletia a identidade da rainha, metade governante grega, metade deusa egípcia. Artefatos encontrados nas proximidades apenas reforçaram essa especulação. Moedas com o rosto de Cleópatra foram encontradas ao lado de estátuas de Ísis, segurando um falcão, símbolo de renovação. Testes químicos no altar revelaram vestígios de resina de lótus azul e betume, ambos usados no embalsamento da realeza. Segundo relatos, os trabalhadores permaneceram em silêncio, conscientes de que estavam tocando relíquias que não viam a luz do dia há mais de 2000 anos. Os sensores no solo captaram um zumbido fraco, vindo das profundezas do calcário. A frequência era muito baixa para a audição humana, mas aparecia nos monitores como ondas lentas e constantes. Cada pulso se repetia em intervalos de 42 segundos, o mesmo ritmo detectado semanas antes no deserto. Os engenheiros verificaram se havia interferência, mas o sinal persistiu. As leituras eram reais. O templo não era mais uma pedra silenciosa. A estrutura gerava uma vibração mensurável, como se algo abaixo dela estivesse enviando sinais através da rocha. Anotações de campo do local mencionavam que vários trabalhadores afirmaram sentir o chão tremendo suavemente sob suas botas. As vibrações ficavam mais fortes a cada varredura. Cada nova leitura apontava para algo mais profundo, algo oculto sob os alicerces de Taposiris Magna. Impulsionada pela curiosidade e pelo medo em igual medida,
a equipe decidiu seguir o zumbido até o leito rochoso. O que eles descobriram em seguida seria mais tarde chamado de Túnel Impossível, o corredor do renascimento. O zumbido sob Taposiris Magna ficava mais forte a cada varredura. A equipe localizou a origem em uma camada de calcário nas profundezas do piso do templo. Quando o radar de penetração no solo foi utilizado, a imagem que apareceu nos monitores fez com que a sala ficasse em silêncio. Sob o santuário, havia um túnel escavado na rocha sólida, reto, liso e perfeitamente nivelado por mais de 1 quilômetro. Mesmo os engenheiros modernos teriam dificuldade em alcançar tal precisão. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que as leituras estavam erradas, mas quando uma pequena câmera foi baixada por um estreito furo, as imagens confirmaram a suspeita. A lente revelou um corredor com tetos curvos e paredes polidas como vidro. Parecia feito pelo homem, mas não apresentava marcas de ferramentas, sinais de desabamento, rachaduras causadas pelo tempo ou pela pressão. Alguém milhares de anos atrás o havia criado e, em seguida, selado-o perfeitamente. Ao analisar as imagens, Martínez percebeu algo que se repetia nas paredes. Entalhes em grego e egípcio formavam a mesma frase repetidamente Anshrei, que significa vida renovada. Ela sugeriu que o túnel representava uma passagem ritual, um caminho projetado para guiar os mortos através da ressurreição. A equipe perfurou mais fundo seguindo o sinal até o que parecia ser uma câmara selada. Os scanners mostraram uma cavidade circular à frente com cerca de 20 metros de diâmetro, com uma temperatura superior à da rocha ao redor, como se a própria pedra tivesse sido queimada por dentro. Eles começaram a cortar a última parede. O som que se seguiu não foi o estalo da pedra, mas algo mais pesado, mais grave, uma vibração que se sentia no peito. Quando a barreira finalmente cedeu, uma lufada de ar escapou cortante e fria. Trazia o cheiro de resina e metal como algo ancestral aprisionado por séculos. A poeira baixou e a equipe iluminou o interior com suas lanternas. O que viram não era uma tumba comum. As paredes estavam cobertas por uma camada negra e vítrea que refletia a luz. Parecia menos pedra esculpida e mais rocha derretida pelo fogo. Quando a equipe apontou as luzes para o teto, viu centenas de minúsculas pedras azuis incrustadas na superfície. Análises posteriores confirmaram que eram feitas de um mineral chamado lápis lazuli, uma pedra rara que antes era usada em tumbas reais. As peças foram dispostas de forma a criar padrões de estrelas, formando cenas que mostravam a deusa Ísis em pé sobre o corpo de Osíris. Suas mãos estavam erguidas enquanto raios de luz a conectavam às estrelas acima dele. O teto não era apenas decoração. Era uma história esculpida em pedra que mostrava o momento em que os deuses trouxeram a vida de volta da morte. Mas os avisos entalhados nas paredes contavam outra história. Tanto em grego quanto em egípcio, a mesma frase se repetia inúmeras vezes. Perto do chão, meio escondida sob a fuligem, outra mensagem apareceu. Ninguém quis lê-la em voz alta. Alguns pensaram que fosse um ritual de oferenda. Outros pensaram que fosse uma maldição. De qualquer forma, o cômodo ficou silencioso. Para onde quer que olhassem, havia sinais de um selamento cuidadoso. Veios de mercúrio e chumbo percorriam o gesso. O ar tinha um leve cheiro de resina. Vasos quebrados alinhavam-se nos cantos e sob uma coluna foi encontrado um pequeno escaravelho dourado com uma oração gravada. Unir a alma ao seu corpo. Martínez estudou-a em silêncio antes de dizer que esta câmara não fora construída para exibir os mortos. Era construída para os conter. No centro erguia-se uma plataforma elevada de pedra fundida. 2 cervejas estavam lado a lado, suas superfícies vitrificadas como se tivessem sido queimadas por calor intenso. Entre elas, repousava um cilindro de bronze com cerca de um antebraço de comprimento gravado com espirais que cintilavam sob a luz. Um dos pesquisadores jurou ter visto o contorno de um rasgo gravado no metal,
exatamente onde a parede havia alertado sobre o sangue que escorria do olho esquerdo. Conforme Martinez se aproximava, o chão tremeu. O pulso que havia perturbado suas leituras por semanas estava agora tão forte que podia ser sentido através de suas botas. O ar pressionava seus peitos e alguns membros da equipe recuaram. Martinez ordenou que todos parassem de cavar e iniciassem os testes de segurança. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. "Isto não é apenas um túmulo", disse ela em voz baixa. "Está a responder-nos." Eles dirigiram-se para a extremidade do salão e esperaram. Mas as leituras continuaram subindo. O pulso acelerou como se algo debaixo do chão tivesse despertado algo que estivesse esperando por esse momento. O sarcófago negro. Quando a última barreira se rompeu, a sala ficou em silêncio. Por um instante, ninguém se moveu. O ar que escapou da câmara os atingiu como uma onda. O cheiro era de resina amônia e algo mais antigo, algo que queimava a garganta e irritava os olhos. Alguns trabalhadores recuaram, cobrindo a boca com um pano, mas era tarde demais. As análises químicas posteriores revelaram níveis perigosamente altos de gás tóxico aprisionado no interior por quase 2.000 anos. O que deveria ter sido um triunfo da arqueologia pareceu um acidente que jamais deveria ter acontecido. No centro da câmara erguia-se o sarcófago. Era diferente de tudo que alguém já havia visto. Esculpida em um único bloco de granito preto, a tampa cintilava sob os holofotes com um reflexo oleoso. A própria tampa pesava várias toneladas e as bordas estavam seladas com uma mistura endurecida de resina e chumbo. Cada movimento do guindaste ecoava pelo salão enquanto a equipe se preparava para içá-la. Quando a tampa finalmente se moveu, uma rajada de ar quente escapou. A temperatura dentro do sarcófago era vários graus mais alta do que na sala ao redor. Martinez percebeu imediatamente a diferença de temperatura e solicitou uma tomografia. O calor vinha de dentro. Todos esperavam que os restos mortais lá dentro estivessem frios e quebradiços, mas o que encontraram foi perturbador. Duas figuras jaziam lado a lado, envoltas em linho grosso com fios de ouro. As bandagens estavam fundidas e as máscaras funerárias haviam se derretido no tecido seus contornos mal visíveis. Entre os dois corpos havia um cilindro de bronze. Estava posicionado perfeitamente entre seus braços como um objeto compartilhado. A cada poucos instantes emitia uma leve vibração que podia ser sentida através do próprio granito. O ritmo correspondia ao mesmo pulso de 42 segundos registrado em todo o local. Assim que as luzes se ajustaram, a equipe iniciou o exame. O corpo masculino estava parcialmente decomposto, mas os danos não pareciam naturais. Sua cavidade torácica havia sido aberta intencionalmente. As costelas estavam curvadas para fora, a cavidade cardíaca preenchida com resina solidificada com manchas de mercúrio. O ato não era de preservação, mas sim ritual. Segundo relatos, alguns acreditavam que se tratava de uma forma de selamento, uma maneira de conter qualquer força que o corpo outrora abrigasse. O corpo feminino estava mais bem preservado que o masculino, embora o tempo ainda tivesse deixado suas marcas. As embalagens eram grossas e rígidas, endurecidas como uma casca que conservava a forma do que outrora estivera dentro. Sob a luz, a superfície brilhava com um tom bronze opaco, irregular e rachado pelo tempo. Através das dobras, pequenos reflexos de ouro e prata apareciam. Um broche perto da parte superior do peito, um fecho mais abaixo, ao longo do torso, e um pingente pressionado contra o linho onde estaria o coração. Tinha o formato de uma mulher com asas abertas. Martinez aproximou-se e reconheceu-o imediatamente. Era a figura de Ísis, a deusa que Cleópatra afirmava ser seu reflexo divino. Então eles notaram algo mais. No pulso da mulher havia uma pulseira moldada na forma de uma cobra com as presas à mostra e a cabeça erguida. O metal estava enegrecido,
mas a forma era inconfundível. Para os egípcios, a cobra era tanto protetora quanto portadora da morte, a mesma criatura que, segundo a lenda, pôs fim à vida de Cleópatra. A câmara ficou em silêncio. Segundo relatos, Martinez sussurrou apenas 2 palavras ao vê-la: "É ela". Testes posteriores confirmaram que ambas as múmias pertenciam a indivíduos de alto status. O sequenciamento de DNA revelou marcadores consistentes com a linhagem ptolomaica, corroborando a alegação de que eram da realeza. Quando a equipe selou a câmara por segurança, o ar estava pesado e metálico. O chão sob o sarcófago emanava um calor fraco e tremores tênues percorriam as paredes. Um pesquisador descreveu a sensação como estar perto de um motor em funcionamento. Outro se recusou a voltar para a sala, dizendo que o ar parecia vivo. A escavação que havia começado com entusiasmo agora parecia uma invasão. Segundo relatos, a própria Martinez permaneceu em silêncio diante do sarcófago aberto, o rosto pálido sob as luzes de trabalho. "Queríamos respostas", disse ela baixinho, "mas isto parece um castigo." A descoberta confirmou tudo o que eles esperavam e tudo o que temiam. O túmulo de Cleópatra finalmente fora encontrado, mas o que ali repousava não trazia paz. O sarcófago havia revelado respostas e gerado um novo terror, mas o verdadeiro horror não residia em seu interior, e sim no que o cercava. O Círculo dos Mortos. A passagem além do sarcófago estreitava-se e curvava-se para a direita. A equipe avançava lentamente, luzes fixas, máscaras bem ajustadas. O corredor dava para uma câmara circular com paredes recortadas em nichos rasos. Em cada nicho, um único crânio repousava ereto sobre uma saliência de pedra voltado para o centro da sala. Sem corpos, sem caixões, apenas crânios. Contaram 36 12 que pareciam ser de homens, 12 que pareciam ser de mulheres e 12 que eram claramente de crianças. A visão paralisou a sala. Poeira pairava nos feixes de luz. Ninguém falava. As órbitas de cada crânio estavam cobertas com uma fina camada de pó dourado que captava a luz como areia. Exames realizados com cotonetes nos ossos revelaram posteriormente vestígios de resina de lótus azul, o mesmo composto identificado na área de embalsamamento. De acordo com diversas anotações de campo, o efeito era simples e horripilante. Os crânios pareciam preparados, não abandonados. Todas as caveiras estavam voltadas para uma pequena plataforma de pedra no centro do chão. A plataforma era esculpida com o símbolo do Ankh, o sinal egípcio da vida. Sobre ela, havia 2 pequenas taças de bronze que haviam derretido e se fundido devido ao calor. Uma delas continha uma camada de material preto seco que posteriormente testou positivo para sangue humano. Uma linha de texto em grego e egípcio percorria a parte superior das alcovas. Dizia: "Eles guardam a passagem e mantêm o equilíbrio." Alguns arqueólogos disseram que era uma oração a Ísis, protetora do submundo. Outros acreditavam que era algo muito mais sombrio, um aviso de que os mortos ali não estavam descansando, mas sim contendo algo nas profundezas. O padrão dos restos mortais era intencional. Cada crânio estava sem a mandíbula inferior. A equipe forense que analisou as fotografias classificou o método como intencional, impedindo a remontagem dos ossos. A mensagem era clara. Seja lá o que fosse que esse círculo servisse para manter no lugar, era para permanecer ali. Sensores colocados ao redor da sala registraram picos eletromagnéticos baixos. Os picos subiam e desciam a cada 42 segundos, o mesmo ritmo que acompanhava a equipe desde o primeiro dia no deserto. A tripulação sentiu uma pressão atrás dos olhos e um formigamento na língua. Martinez pisou na soleira e parou. Ela sentiu gosto de metal. Ela ordenou que a câmara fosse selada. Suas últimas palavras registradas antes do sinal ser cortado foram: "Isto não é um túmulo, é um mecanismo feito de morte."
A notícia sobre a Câmara espalhou-se rapidamente pelas universidades e ministérios. Fotografias vazaram para fóruns privados antes mesmo do site ser bloqueado. A reação foi imediata e dividida. Alguns pediram que as salas fossem lacradas para sempre. Outros exigiram a publicação integral das descobertas. Algumas vozes fizeram uma pergunta mais incisiva. Se o círculo era um sistema funcional e os crânios foram colocados para manter o equilíbrio, então, o que a equipe havia alterado ao abrir o caminho? As implicações iam além do sítio arqueológico. Se os 36 eram guardiões, então o sepultamento de Cleópatra não era apenas um rito real, mas uma defesa planejada. As inscrições ligavam o círculo à ideia de equilíbrio. O pulso correspondia ao número associado ao julgamento na crença egípcia. Nada ali parecia aleatório. De acordo com vários pesquisadores, a disposição sugeria que alguém planejou isso como um sistema vivo que continuaria a funcionar muito depois que os enlutados partissem. Isso levantou uma última possibilidade que incomodou até mesmo aqueles que rejeitavam os rituais. Talvez Cleópatra não fosse apenas a figura criada por Roma. Talvez ela fosse uma estrategista que construiu sua vida após a morte como um artifício, não como um santuário. Alguns acreditam que ela projetou um túmulo que não pudesse ser saqueado sem consequências. Outros vão além e dizem que ela construiu um aviso que ainda responderia mesmo se perturbado. Se Cleópatra projetou seu túmulo como uma arma, em vez de um monumento, o que você acha que ela estava protegendo seu legado ou algo muito maior? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.